Irmãos, nós agradecemos a Deus e eu quero agradecer aqui pessoalmente o pastor Ivan. Pastor Ivan, meu companheiro, assim que conversamos para estar conosco, que ele estaria sábado, e trocando algumas ideias, ele se dispôs a estar conosco não só sábado, mas domingo, segunda, terça e quarta-feira. E além das muitas atividades de ir e vir, a Sorocaba, nós temos dedicado juntos à tarde, uma parte da tarde, para visitar algumas famílias. Agora há pouco chegamos também da visitação, a gente chega à tarde, começa visitando e a gente vem pronto para cá. Eu quero dizer, amigo, muito obrigado. Foi uma honra ter você aqui conosco, pastoreando o rebanho de Deus e na visitação, ok? E tem uma família da igreja aqui, que representando toda a igreja, gostaria de vir aqui à frente e dar um abraço. Olha, eles estavam no Campuri, mas chegaram, no Aventuri, mas chegaram cansados, mas vieram no domingo à noite. Foi até domingo, mas domingo eles viajaram de Sumaré e chegaram tarde, mas veio toda a família. O pastor nos deu esse privilégio de estar aqui entregando para o Senhor essa lembrança e agradecemos por tudo que o Senhor trouxe aqui para nós, né, da palavra, e queremos agradecer porque foi muito bom para a gente como família, principalmente no culto pela manhã, né, que a gente estava precisando um incentivo, né, para ir em frente. E até as crianças estão animados, né? E eles entenderam bem o que o Senhor fala também. E que Deus possa estar, né, abençoando esse ministério do Senhor, que o Senhor volte mais vezes aqui. Amém. Em nome da igreja, né, nós agradecemos muito aqui, nós conversamos aqui e acredito, eu falei com alguns, mas acredito que todos estão muito contentes. Foi muito empolgante, foi muito animador, foi muito motivador todas as palavras, todas as mensagens. Que o Senhor continue firme, forte nessa caminhada, continue sempre buscando o melhor, não só para o Senhor, assim como para todos, para fazer isso para Deus. Nós agradecemos por tudo. Eu gostei muito que o pastor veio aqui, porque você contou algumas histórias que eu ainda não conhecia. Que bom, que bom. E eu gostei também porque o Senhor falou que a gente tinha que acordar pela manhã para fazer o culto. E eu gostei do culto, achei legal. Que bom, que bom, que bom. Obrigado. Viu? Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Ok. Pastor Ivan, tem muita coisa? Diz que nós demos só um... Olha... Que isso? Ó, agora aqui, deixa eu ver uma coisa. Pós-barba e uma espuma de barbear. Puxa vida. Muito obrigado, irmãos. Deixa eu ler aqui, pastor. Prezado pastor Ivan Canhadas, membros da igreja do Inocop agradecem, sensibilizados pelas inspiradoras mensagens desta semana abençoada. Com apreço e carinho, né, igreja de Inocop. Obrigado, irmãos. Muito obrigado. Certo. Obrigado. E pastor, aqui nós vamos fazer uma outra coisa ainda. Nós queremos convidar os colegas anciãos aqui, presente. Nós vamos fazer uma oração pelo senhor e pela sua família. Tá bem? Quero convidar aqui o pastor Rubens, o pastor Rueda, o Wilton, os demais anciãos que não estão aqui hoje estão trabalhando. Tá bem? Alguns trabalham à noite na casa publicadora. Convidá-los aqui à frente.
Vamos fazer uma oração intercessória pelo pastor Ivan e por sua família. Pastor Lécio, o senhor é o convidado a apresentar, é o mais jovem do grupo, convidado a interceder o pastor pela vida do pastor Ivan e a sua família. A irmã Vaninha, como é que chama os meninos, pastor? O menino. O Tássio, o Túlio, são gêmeos, e a Ive. Aí eu tenho o meu genro, Anderson, meu netinho, Arthur, a minha nora, Marina, e a minha nora, Rayane. Não, eu já coloquei, a que não casou ainda, é a norinha Marina. Gente, vamos acompanhar com a oração. Enquanto vocês ficam assentados, nós vamos nos ajoelhar aqui, viu? Querido Pai Celestial, nós te louvamos, Senhor, porque um dia trouxeste a este mundo, pelo milagre do teu poder, trouxeste a existência. Um menino cujos pais lhe deram o nome de Ivan. Também, Senhor, deste a ele uma esposa carinhosa, simpática, trabalhadora e missionária, a irmã Vânia. Os filhos, os netos, genros, enfim, Senhor, esta é uma família que tem sido uma bênção para a igreja. E nós te pedimos, de modo muito especial, Senhor, de modo acentuado, que abençoes essa família para que continue sendo, Senhor, uma inspiração cada vez mais forte em favor da tua igreja. Amém. Aonde quer que eles forem, Senhor, que possam espalhar a fragrância do amor de Cristo em muitos corações. Amém. Nós te louvamos, Senhor, pelas mensagens desses dias passamos aqui na igreja. Realmente, Senhor, houve milagres, está havendo milagre hoje em nossa vida, e que a mensagem desta noite seja uma bênção, Senhor, para nós. Senhor, abençoa o pastor Canhadas, seu ministério, sua esposa. Tu realizaste um grande milagre na vida dela em 2015 e 2016. E, Senhor, nós estamos agradecidos por isto. Senhor, cuida dessa família, ampara. E que no dia da volta de Jesus, pastor Canhadas, sua família tenham alegria, Senhor, de ver muitas e muitas pessoas em pé, diante de Cristo Jesus, louvando-o, e estarão louvando pela eternidade, pelas bênçãos que receberam através das pregações do pastor Canhadas. Ó Senhor, recompensa-o com muita saúde, com muita paz e inspiração, nós te rogamos em nome de Jesus, amém. 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 Muito obrigado, pastor. Muito obrigado. Que bom. Estendeu a mão. Obrigado. Um abraço do lado teu, obrigado. Obrigado. Amém. Obrigado, Deus te abençoe. Obrigado, querido. Deus te abençoe. Obrigado, viu, querido? Que oração linda. Boa noite, irmãos. Passaram bem o dia? Irmãos, muito obrigado pelo presente. Não haveria necessidade, mas levo com muito carinho. E o carinho de vocês, e a oração do pastor, é uma linda oração. Eu sei que muitas pessoas oram por nós, mas poucas vezes eu ouço alguém orando por mim. Muito obrigado. Pode colocar a aula, meu irmão? Isso. Queridos, trouxe a caneta e a tua Bíblia? Aqui na capa da tua Bíblia, lá no final, você escreva assim, ó, mãos vazias, para você saber qual é o assunto. E eu vou pedir que você anote cada texto, cada verso. Porque eu não tenho visto muito se pregar este assunto. E alguns irmãos ficam assim impressionados,
Por isso eu gosto que você anote tudo direitinho, porque você vai estudar depois em casa, rever em casa, e pode mostrar para alguém também na tua casa, para alguém em outro momento, tá certo? Deixa eu rapidamente falar sobre esse texto aqui, o que está escrito aí em cima. Irmãos, veja bem, o que está escrito aí é o seguinte: toda vez que a Bíblia fica repetindo um assunto, é porque ele é muito importante. Então a Bíblia, olha, Apocalipse, irmãos, tem 22 capítulos, 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas. É o mesmo assunto. Qual é o assunto, o resumo dos 3? Que a igreja cristã, a partir do batismo de Cristo, passaria por 7 períodos, e que Jesus volta no 7º período da história da igreja cristã. E nós já vivemos há mais de 160 anos, irmãos, no 7º período da história da igreja cristã, e eu vou lhe dizer uma coisinha, nós temos cerca de 300 profecias na Bíblia que falam sobre a vinda de Jesus como Emanuel, o Deus conosco. E por volta de 40 profecias, onde a maioria já aconteceram. Deus nunca falhou em suas profecias. E quando você vê em Apocalipse que Jesus volta no 7º período da história da igreja cristã, irmãos, eu creio que ele vai voltar. Pode ser até a ousadia da minha parte, mas eu tenho a impressão que muitos de nós estaremos vivos quando Cristo voltar. De verdade, irmãos. Irmãos, a Bíblia, ela repete muitas coisas. Jesus conversando com Pedro: Pedro, tu me amas? Quantas vezes foram? 3 vezes. Quando Deus chama Samuel, 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 quantas vezes Deus chamou Samuel? 4 vezes. Na 4ª vez ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. Ruaine. Eu acho lindo essa palavra, Ruaine, que a gente traduz para eis-me aqui. Na verdade ele estava dizendo assim, irmãos: a razão porque eu vivo, Senhor, a razão porque eu respiro, a razão porque eu me movimento, é para te servir. Entrega, sabe, irmãos, entrega. O Ruaine é uma entrega assim, completa a Deus, de tudo que eu sou e tenho. Eu existo para te servir, Senhor. Você encontra alguns homens na Bíblia falando essa palavra. Eu poderia mostrar muitas outras coisas, mas eu quero que você só entenda isto. Quando a Bíblia começa a repetir algum assunto, tudo na Bíblia é muito importante, mas quando ela repete, irmãos, é para ficar gravado, para você não esquecer. Queridos, vamos lá. Primeiro texto, Deuteronômio 16:16. Anota na tua Bíblia, e você não precisa nem abrir, eu leio aqui, para ajudar você a anotar, tá bem? Então você anota e leia aqui comigo. Irmãos, 3 vezes no ano, todos os teus homens aparecerão perante o Senhor, o teu Deus, no lugar que Ele escolher, na festa de pães ázimos, na festa das semanas, ou do tabernáculos, tá bem? Porém, leiam para mim, irmãos, o que está grifado ali. Vamos ler de novo, um pouquinho mais alto, por favor. E juntos. Não. Quando foi que Deus estabeleceu isso aí? Então veja. Quando Salomão dedicou o templo de Jerusalém, agora, irmãos, somente em Jerusalém eles viriam para sacrificar, para adorar a Deus. As pessoas fariam culto lá em casa, mas o sacrifício aqui em Jerusalém. E Deus estabelece 7 santas convocações. Tá bem? São 7. Naquela época, irmãos, as pessoas não vinham na igreja no sábado, nem na quarta, nem no domingo. Deus estabelece 7 festas, 7 datas, 7 ocasiões, onde as pessoas viriam de onde moravam a Jerusalém, e aquelas participariam da adoração. E ali Deus está dizendo, irmãos, uma coisa maravilhosa. 7 santas convocações. Eu tenho que pôr no plural ali. Agora, veja, irmãos, você poderia faltar 4 vezes.
mas em 3 delas você teria que vir. E o texto sugere em qual. Por que Deus está fazendo isto? Porque agora, irmãos, o sacerdote do lar, o pai, você tem Jó, você tem Abraão como exemplos, né? Lá atrás. O sacerdote do lar, ele sacrificava de manhã e à tarde, né? Agora não. Agora, 7 vezes no ano você pode vir e sacrificar aqui em Jerusalém e adorar o Senhor no templo, na casa do Senhor. Acontece, irmãos, que haviam pessoas que moravam a longas distâncias. Haviam pessoas que moravam a 100 quilômetros, a 200 quilômetros. E Deus, na sua sabedoria, Ele disse, bem, as pessoas que moram muito longe, se elas tiverem que vir aqui me adorar 7 vezes no ano, é muito sacrifício. E Deus não quer isso aí. Seria muito assim, pesado. E as pessoas, irmãos, traziam naquela ocasião os seus dízimos e ofertas com animais, né, em animais, o que eles escolhiam. Então, não era fácil. Então Deus alivia, Ele diz assim, filhos, olha, são 7 santas convocações, vocês podem faltar em 4. Mas olha, em pelo menos 3, todos virão perante o Senhor. Agora, não compareça perante mim de mãos vazias. Irmãos, se você quiser anotar aí, é o seguinte, você vai encontrar no Antigo Testamento 50 razões para se ofertar a Deus. Você tem a festa das primícias, você tem a oferta de cereais, dos manjares. Irmãos, são 50 tipos de ofertas. Se a pessoa dissesse assim, olha, eu não tenho razão nenhuma, isso nunca aconteceria, irmãos, mas suponhamos que alguém dissesse, eu não tenho razão para ofertar ao Senhor. Há uma oferta que você não poderia vir sem trazê-la, que é esta que eu quero mostrar para vocês. Por isso Deus diz assim, ó, ninguém comparecerá perante mim de mãos vazias. E esse assunto, irmãos, ele é repetido também em Êxodo capítulo 23, verso 15, anotem aí. O que está escrito? E ninguém aparecerá perante mim de mãos vazias. Depois, Êxodo capítulo 34, verso 20. E ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. Ok? Irmãos, por que tal exigência? Por que Deus diz assim, olha, perante mim ninguém venha de mãos vazias? Por que razão? E é isso, irmãos, que eu quero estudar com você, queridos. Deus não está aqui pedindo dinheiro, não é esse assunto. Deus não está precisando de nada. Irmãos, chega um momento que Deus diz assim através do profeta, vem cá, vocês estão pensando que os animais, os sacrifícios que vocês fazem para mim, é porque eu estou com fome? Vocês já leram isso, irmãos? Vocês pensam? Ele diz assim, eu sou dono de tudo. Se eu tivesse fome, eu tenho os animais para comer o que eu quero. Aí Deus vai trabalhando, irmãos. Então, irmãos, hoje nós temos que entender esse assunto, queridos. Por que Deus não permite que eu venha perante Ele de mãos vazias? Por quê? E se você entender isso, valeu a pena nós estarmos aqui na igreja hoje à noite. Portanto, é repetido 3 vezes, tá? Irmãos, por que motivo? Qual é a razão? Porque tal exigência de Deus a nós, os seus adoradores. Irmãos, Levíticos capítulo 5, verso 6. Anota esse texto, irmãos. Anote. Aqui está, irmãos. Se eu não tivesse nenhum motivo para ofertar a Deus, a oferta da purificação eu tinha que trazer. E de mãos vazias, jamais. Tá certo? A oferta de purificação. Depois vocês vão entender o que é a oferta de purificação. Posso ler, irmãos? Acompanhem aí, ó. Como oferta pelo pecado que cometeu, trará ao Senhor uma ovelha ou uma cabra do rebanho como oferta de pecado, pelo pecado. Em favor do culpado, o sacerdote fará propiciação pelo pecado. Irmãos, não precisa nem explicação. O que eu traria para o Senhor como oferta?
como oferta de purificação do pecado? Uma ovelha ou uma cabrinha, tinha que ser fêmea. Pronto, está resolvido. Então, eu tenho 7 santas convocações durante o ano. Eu posso escolher, posso até faltar em 4, mas em 3 eu tenho que vir. Agora, sabe, irmãos, você acha que era fácil trazer uma ovelha? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Isso você vê depois no contexto bíblico. Uma ovelha, irmãos, para servir como alimento, ela não era muito cara. Agora, a ovelha, eu não tenho tempo de estudar isso com vocês hoje. A ovelha que representava Cristo, que seria imolada em favor do pecador, irmãos, ela não podia ter defeito. Então, ela não podia ter mancha, nem impinge, isso está lá em Levíticos, capítulo 22. Né? Ela não podia ter mancha, ela não podia ter impinge, ela não podia ser manca, ela não podia ter bicheira. Se alguma vez teve bicheira e tivesse cicatriz, ela não viria, porque, irmãos, a ovelha simboliza Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, imaculado e perfeito. Então, a oferta tinha que ser perfeita. Então, essa ovelhinha, ou essa cabritinha, ela era mais cara. Então, vamos fazer a conta, irmãos. Em casa sou eu, a minha esposa, 3 filhos, 2 noras, um genro e um netinho, somos em 9. E eu não ia trazer uma ovelha para toda a minha família. Irmãos, esse assunto é individual, porque a salvação é de modo individual, e o perdão dos pecados é de modo individual. Então eu viria com a minha família e nós traríamos 9 ovelhas. Vai pesar, não vai não? Agora, lógico, o sacerdote, irmãos, ele recebia as dádivas de todos, e de manhã e à tarde, ele fazia o sacrifício em determinada santa convocação, e uma ovelha aqui, representando todos os adoradores, e todas as dádivas, era oferecida ao Senhor. As demais, vocês sabem que a tribo de Levi, eles não receberam terra. O que eles receberiam do Senhor seria a fidelidade do povo em seus dízimos e ofertas. Agora, irmãos, e se eu não tivesse condições de trazer a minha ovelhinha para Jesus? Sabe? E se fosse pesado para mim? Senhor, olha, é pesado. Agora, suponhamos que eu viesse só 3 vezes ao ano. Minha família somos em 9. 3 vezes 9, quanto que é, irmãos? 27 ovelhinhas por ano. Senhor, eu acho que eu não vou dar conta. E o Deus que nós adoramos, irmãos, é um Deus de misericórdia, de bondade. Quem fez sacrifício na cruz do Calvário foi Ele. Ele quer de nós, sabe o que, irmãos? A fidelidade, sacrifício não. Senhor, para mim eu acho que é um sacrifício, é muito pesado. Não tem problema, Ivan, não tem problema. Irmãos, anotem aí, Levíticos capítulo 5, verso 6, vocês já anotaram. Agora anotem o verso 7. Olha o que Deus está fazendo, irmãos, no verso 7. Se não tiver recursos para oferecer uma ovelha, trará pela culpa do seu pecado 2 rolinhas ou 2 pombinhas ao Senhor. Um como oferta pelo pecado e outro como oferta de holocausto ou oferta de purificação. Irmãos, olha o que Deus faz. Porque a ovelha, irmãos, ela era imolada, dividida ao meio, metade era queimada em cima do altar como oferta pelo pecado, a outra metade como oferta de holocausto, de purificação, e você estava redimido perante Deus. Agora você não tem condições, me traga 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Uma era morta como pelo pecado e a outra como purificação. Agora, irmãos, 2 rolinhas e 2 pombinhas, ou 2 pombinhas ou 2 rolinhas, ficou mais fácil? Como é que a gente arruma 2 rolinhas ou 2 pombinhas? Você pode comprar. Mas se você não tem recursos para comprar, é tão fácil. Como é que a gente arruma rolinha, irmãos? Vai lá na casa de um amigo, pega uma arapuca emprestada. Amigo, empresta sua arapuca aí. Vocês sabem o que é arapuca, né, irmãos? Quem não sabe, explica. Quem sabe, explica para o que não sabe, que estiver do lado. E você vai lá numa plantação de arroz, de feijão, lá na roça, põe a arapuca, você vai pegar muitas rolinhas. Traga 2 e ofereça ao Senhor. Pombinha é mais fácil ainda.
Já perceberam que todo centro de cidade, na praça central de cidades, tem pombinhas? Você sabia que pombinha não enxerga à noite? Se você à noite pegar uma pombinha, irmãos, e jogar para cima, do jeito que ela sobe, ela desce. Ela não tenta voar, porque ela não enxerga. Então é o seguinte, na hora do pôr do sol, você vai lá no centro da cidade e fica olhando as pombinhas. Quando elas se recolherem, você pega uma escada emprestada de alguém, põe ali, sobe e pega com a mão a pombinha e traz ao Senhor. E está resolvido. Para Deus, podia ser a ovelha, e se você não tem recursos, traga 2 rolinhas ou 2 pombinhas. Irmãos, é isto. Fala para mim se nosso Deus não é um Deus de misericórdia. Agora, irmãos, eu vou um pouquinho mais longe. Suponhamos que eu dissesse assim, Senhor, eu vou lhe dizer um negócio. Eu não posso trazer ovelha, mas eu também não posso trazer nem rolinha nem pombinha, porque, Senhor, é pesado para mim. Eu não sou pobre, eu sou miserável. Senhor, a minha miséria é tão grande que eu não dou conta de trazer 2 rolinhas. Irmãos, vocês acham que já não é, parece que não é demais já a situação? Ô meu amigo, você não está dando conta, pega a molecada aí, os vizinhos aí, essa meninada pequena aí, tudo esperto, eles te ajudam, pega na puca, vai lá, monta, pega lá. Não, você não está entendendo, a minha miséria é demais, eu não dou conta de trazer 2 rolinhas ou 2 pombinhas. A gente começa a ler isso na Bíblia, irmãos, você fala, mas não é possível que alguém poderia dizer isto, pois se tivesse, o Deus nosso também tem o quê? O nosso Deus, irmãos, Ele é maravilhoso. Anota agora aí, Levítico 5, verso 11. Irmãos, vai anotando. Irmãos, o que ele diz lá em Levítico 5, verso 11? Se contudo não tiver recursos para oferecer 2 rolinhas ou 2 pombinhas, trará como oferta pelo pecado. Você vai trazer oferta pelo pecado. O quê? 1/10 parte de um efa da melhor farinha como oferta pelo pecado. É aqui que alguns começam a ver problema. Irmãos, me ajudem aqui. Tem um texto na Bíblia que, vocês se lembram? Será que é da Bíblia? Como é que é? Sem remissão. Não, sem derramamento de sangue, não há o quê? E aonde vocês ouviram isso? Aonde está o sangue na farinha? E você está lendo na tua Bíblia. Você vai me trazer uma ovelha, Senhor, eu não dou conta. Então 2 rolinhas, Senhor, eu não dou conta. Então você vai trazer 1/10 parte de um efa. Um efa é uma medida de 15 quilos. Outro dia um irmão me mostrou, na Bíblia dele estava 49 quilos. Não é. Um efa, nessa ocasião, era 15 quilos. Quanto é 1/10 de 15 quilos? Quanto, irmãos? 1,5 kg. Então, miserável, você me traga 1,5 kg de farinha. E sabe o que o sacerdote fazia com aquela farinha, irmãos? Metade queimada em cima do altar, como oferta pelo pecado, e a outra metade como oferta de purificação. Agora é aquela pergunta, e o sangue, pastor? Bom, sem remissão de pecados, não é isso, como é que é? Sem o derramamento de sangue não há remissão de pecados. E pastor, como é que vai fazer com essa farinha? Não sei, Deus permitiu. Irmãos, você é miserável, você pode trazer 1,5 kg de farinha, e Deus vai aceitá-lo como aceita o que traz a pombinha, ou o mais rico que traz a sua ovelha. Mas pastor, e o sangue? O sangue, queridos, está lá em Isaías 53. Anotem aí. Isaías 53. Então, quando você vai estudar essa teologia, irmãos, você obrigatoriamente tem que ir a Isaías 53. O que acontece em Isaías 53? Jesus entra na sinagoga, levantou-se para ler. O que foi que Jesus leu? Isaías 53, que fala dele, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E lá, no contexto, diz que ele foi o quê? Irmãos, me ajudam, vocês sabem. Ele foi o quê? Ele foi o quê? Moído pelos nossos pecados.
Então a farinha, irmãos, ela representa o Cristo morto. Pastor, e o sangue? O sangue a gente vê daqui a pouquinho, mas fica firme aí. Tá certo até aqui, irmãos? Já plantaram milho? Como é que planta milho? Você abre uma cova, põe 4, 5 sementes em terra, né? Espera vir chuva, sol, aquilo nasce, brota e cresce e dá espiga de milho. É assim. A gente não planta muito trigo aqui no Brasil. No sul, sim. Como é que se planta trigo, irmãos? Do jeito que se planta milho. Você abre uma cova, vai lá no supermercado, compra 1 quilo de farinha, é suficiente. Pega um punhado de farinha, joga dentro da cova, enterra, vem sol, chuva, aquilo nasce, cresce e dá trigo. É assim? Mas vem cá, eu plantei o milho, vai dar milho. Eu planto a farinha do trigo, vocês querem que dê o quê? Por que a farinha do trigo não nasce? Não há vida. Não tem vida na farinha. E essa farinha representa Jesus, o Cordeiro de Deus morto. Mas pastor, e o sangue? Bom, foi vocês que disseram que sem sangue não há remissão de pecados. A Bíblia não fala, pastor? Fala. Daqui a pouquinho eu vou mostrar onde. E vocês, por favor, a próxima vez que alguém fizer essa pergunta para vocês, cite o verso completo. Vocês citaram só metade do texto. Que coisa interessante, né? A gente guarda uma parte, a outra ninguém sabe. Irmãos, me ajudem aqui um pouquinho, por favor. Rico, pobre ou miserável, não tem problema, mas perante Deus, de mãos vazias, o quê? Irmãos, vocês estão percebendo o que Deus está fazendo aqui? Olha, você é rico, traz ovelha, você é pobre, você pode trazer, é mais humilde, você traga as rolinhas ou pombinhas. Agora, você é miserável, você vai trazer farinha, mas perante mim de mãos vazias, jamais. Irmãos, olha o que Deus faz. Mas por que, Senhor? Nós vamos chegar lá. Eu só quero que você entenda uma coisa. Me fala aqui, irmãos, é mais fácil trazer 2 rolinhas ou 1,5 kg de farinha para o miserável? Eu acho que trazer a rolinha é mais fácil. Farinha, 1,5 kg de farinha. Agora, por que Deus estabeleceu 1,5 kg de farinha para o miserável? Porque ele está vivo. Se você está vivo, miserável, é porque você anda comendo. Irmãos, olha onde eu vou chegar agora. Você vai economizar o seu café da manhã, o seu almoço, o seu jantar. Mas perante o Senhor, de mãos vazias, não venha. Irmãos, Deus... Ele não abre exceção nessa regra. De mãos vazias você não vem. Posso falar uma coisinha para vocês? O miserável na Bíblia simboliza, sabe quem que ele representa, irmãos? O pecador. Quem é o maior miserável da Bíblia? Quem foi a Bíblia? Quem é o personagem bíblico, o maior miserável? Quem é? Apóstolo Paulo, miserável homem que sou, disse ele, como poderei, né? Vocês conhecem o texto? Irmãos, olha aqui para mim, se não fosse pela misericórdia, generosidade, bondade e amor de Deus por nós, a maioria de nós não estaríamos aqui, irmãos, porque a maioria de nós estamos aqui na qualidade de miseráveis. Irmãos, não fosse pela misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui na casa do Senhor. Então Deus, irmãos, ele diz assim, filho, você vai me trazer uma ovelha, mas não dá para trazer, 2 pombinhas. Ah, não deu? É a farinha, mas de mãos vazias, jamais. Agora, irmãos, olha o que eu vou falar para você agora. Isso aqui é uma parábola, eu vou contar uma parábola agora. Eu levo 20 minutos para contar, 20 segundos. Você preste atenção. Se você pode trazer ovelha, não aparece perante o Senhor com pombinha. Porque Deus conhece você. Ele é o doador da vida e de todas as coisas. Ele sabe se você pode trazer ovelha, farinha, ou pombinha, ou rolinha. Então, não brinque com Deus. Você pode trazer uma cabritinha, uma carneirinha, não apareça com farinha. Deus não vai aceitar. Entenderam a parábola, irmãos? Não brinquem com Deus, irmãos. Porque o inimigo não está brincando com a gente. E ele sabe que nessa regra Deus não abre exceção. Irmãos, por que Deus não abre exceção? Daqui a pouquinho vocês vão entender. Agora, irmãos, olhem aqui para o quadro. Anotem aí, irmãos, por favor. Hebreus 9, verso 22. O que está escrito lá em Hebreus 9, 22? Leiam agora aí para mim.
Leia. Sem o derramamento de sangue não há o quê? Pastor, cadê o sangue? O sangue, irmãos, você tem que ler o texto inteiro. Você leu só a segunda parte. O que diz o texto inteiro, irmãos? Ó, leiam comigo. Com efeito, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com o quê? Porque sem o sangue não há remissão de pecados. Irmãos, por que apareceu esse quase? Quem foi que escreveu Hebreus? O apóstolo Paulo. Por que ele escreve Hebreus? Porque judeus, cristãos, ainda estavam vivendo lá a lei cerimonial. E ele vem explicando. Nós estudamos a lição do trimestre passado sobre esse assunto. Maravilhosa lição. Guarde aquela lição, irmãos. Então, agora, irmãos, o apóstolo Paulo está escrevendo o verso 22 do capítulo 9 de Hebreus, só por causa de Levíticos 5, verso 11. Segundo a lei, quase todas as coisas se purificam com sangue, porque sem o sangue não há remissão de pecados. Então, irmãos, veja só, Deus ele abriu uma exceção, irmãos, mas ele não abre para você vir de mãos o quê? Vazias. Então, irmãos, a partir de hoje, filhos, nunca mais venha de mãos vazias perante o Senhor. Só que eu vou explicar direitinho. Se Deus não apertou, não pensa que é o pastor Ivan que vai apertar. Deus não pede aquilo que a gente não tem, irmãos. Pode ter absoluta certeza disso. Deus não pede e Ele também não quer aquilo que você não pode doar para Ele. Ele quer que você só não venha de mãos vazias, por mais miserável que seja. Irmãos, vou falar uma coisinha para vocês. Se Deus tivesse parado nas rolinhas, porque que bichinho puro pode ser imolado em cima do altar, menor do que pombinha e rolinha? Você não vai encontrar. Pardal é imundo, rolinha é rolinha. Sei lá, qualquer passarinho que vocês falarem aí, irmãos, ratinho que é pequenininho, também é imundo. Irmãos, se Deus não tivesse colocado a farinha, sabe o que o inimigo ia fazer com a gente, irmãos? O inimigo ia pegar pelo teu pescoço na frente de Deus, levantaria você, sairia sacudindo você, rindo, e Deus não poderia fazer nada. Então Deus, irmãos, no plano da salvação, Ele não dá a mínima brecha, a mínima condições para Satanás tocar num ser humano, a menos que esse ser humano queira. Irmãos, Satanás não tem acesso a nenhum ser humano. Ele pode tentar você, ele pode colocar ciladas na tua vida, isso ele faz mesmo, ele está irado, mas ele não pode tocar na vida humana, irmãos, nunca, jamais, a menos que você permita, porque Deus não deixou isso. Filho, você pode ser miserável, economize o seu café, almoço e jantar, de mãos vazias jamais, porque Satanás não vai ter acesso a você, a menos que você queira. Irmãos, isso é maravilhoso. Irmãos, continuemos. Entenderam aqui Hebreus 9, 22? Então vamos lá agora. Irmãos, o sábado, me ajudem aqui. Espera um pouquinho, isso. O sábado, irmãos, o sábado é santo ao Senhor ou não? É ou não é? É. Você vai encontrar muitos textos. O sábado, santificai o sábado. Por que eu tenho que santificar o sábado, irmãos, como adorador? Ora, você tem que santificar porque o sábado, ele é santo. Portanto, guardareis o sábado porque é santo. Êxodo 31, 14. Então, o sábado, ele é santo. O que é uma coisa santa, irmãos? Separado. Uma coisa santa é algo que Deus separou. O sábado foi separado por Deus, para que nós, adoradores, possamos fazer o quê? Irmãos, me ajudem. Eu quero saber se você está me entendendo. O sábado foi separado por Deus para que nós, adoradores, possamos oferecer a Ele, no dia do sábado, um culto em espírito e verdade. Um culto de adoração. Irmãos, eu te pergunto, o dízimo é santo? Por que Deus diz assim, trazei todos os dízimos? Não sei, me parece que é todos. Trazei todos os dízimos ao Senhor. Por quê? Porque é santo. Porque é santo. O dízimo será santo ao Senhor. Levíticos 27, 32.
A mesma palavra, irmãos, que Deus usa para estabelecer a santidade do dízimo, Ele estabelece a santidade do sábado. Irmãos, eu não tenho direito. Olha, irmãos, eu vou te falar uma coisa, querido. Não toque no dízimo. Não faça isso. É de Deus. Por mais miserável que você seja, devolva porque é de Deus. Deus está querendo dinheiro? Esqueça dinheiro, irmãos. Irmãos, a última coisa que a gente tinha que pensar ao dizimar e ofertar era no bendito dinheiro. Acredite. Você vai ver aqui mais algumas coisas. Agora, irmãos, a minha pergunta é o seguinte: se o sábado é santo e o dízimo é santo, a oferta é o quê? Ela representa Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A oferta é santa ou não é santa? Eu quero a tua opinião. Você já tem anos de igreja, você já tem maturidade para dizer isto para mim. Você tem 50 tipos de ofertas. Todas elas focadas na pessoa de Cristo Jesus. A oferta é santa, como é o dízimo e o sábado, ou a oferta não tem toda essa santidade? É santa? Alguém discorda? Ela é santa, irmãos? Não. A oferta não é santa. Vamos ler na Bíblia? Tudo que a Bíblia falar 3 ou mais vezes, eu poderia ler 7 textos para vocês. Eu vou ler 3. Mostrando que a oferta, ela não é santa, como santo é o sábado e o santo dízimo. Vamos ler lá? Levítico 6, verso 25. Irmãos, eu normalmente não uso quadro assim, é que eu queria hoje ganhar um pouquinho de tempo, para vocês não ficarem assim, tendo que escrever e também ficar abrindo a Bíblia. Mas, vocês vão ter que abrir a Bíblia agora, porque você vai ter que ler na Bíblia. Abre lá. Levíticos, capítulo 6, verso 25. Irmãos, a oferta da purificação que eu estou falando para vocês, ela está no capítulo 5 de Levíticos, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 11, capítulo 13. É um assunto extenso na Bíblia. É a única oferta que você não poderia deixar de vir, se você não tivesse motivo para trazer as demais, mas a oferta de purificação, você não poderia aparecer perante o Senhor de mãos vazias, jamais, por mais miserável que fosse. Irmãos, então vamos lá. Levíticos capítulo 6, eu não vou ler tudo não, irmãos. Você só vai ler para mim o verso 25, é isso? A última palavra do verso. A oferta é o quê? Ela é santa? O que ela é? Santíssima é. Irmãos, agora você leia o capítulo 7, verso 1. Deixa eu colocar ali, aí vocês... capítulo 7, verso 1, a última palavra, eu quero que todos falem, a oferta é o quê? Santíssima. Irmãos, há diferença entre o santo e o santíssimo? Há ou não há? Irmãos, o templo, havia o lugar santo e aqui o santíssimo. A oferta em nenhum momento na Bíblia, ela é chamada de santa ao Senhor, ela é chamada de santíssima. Capítulo 14, verso 13. A última palavra também do verso. Porque o verso vai explicando e ele termina assim. É coisa o quê? Santíssima. Irmãos, escreva isso na tua Bíblia. Mostre isso para as pessoas que você ama. A oferta é santíssima. Aqui está a razão porque você não pode vir de mãos vazias perante o Senhor. Porque a oferta representa Cristo, irmãos. A remissão dos pecados, o sangue que nos purifica, que nos salvou. Irmãos, é santíssima. Então a oferta é mais do que o sábado e dízimo, pastor. Eu não estou dizendo isto. Eu estou dizendo em relação, irmãos, ao princípio de adoração. O sábado é santo ao Senhor, santificai o sábado. O dízimo é santo ao Senhor, trazei todos os dízimos. Mas a oferta, diz o Senhor, ela é santíssima. Agora, queridos, olha que coisa. 3 vezes, nós temos, só para vocês terem uma ideia, são 7 textos. Mas eu coloquei só 3, para ficar mais didático. Irmãos, o sábado é memorial da criação, concordam comigo?
por favor, gravem isso, pode até escrever aí do lado. O sábado representa que eu estou aqui para adorar o Deus, o Criador. Então, o memorial do sábado é a criação. Eu adoro o Deus, o Criador. Irmãos, o memorial do dízimo é o quê? Pode ler ali. O memorial do dízimo é que Deus, o Criador, também é o Senhor de tudo. Então, tudo que eu sou e tudo que eu tenho vem das mãos do Criador. Então, o dízimo tem um significado. E a oferta, queridos, é memorial do quê? Redenção, unicamente na pessoa de Jesus, irmãos. Unicamente, só Cristo pode nos salvar. É por isso que João, irmãos, em Apocalipse capítulo 5, ele chora. Ele diz assim: nem no céu, nem na terra, nem debaixo das águas, em lugar nenhum eu vi alguém digno de desatar o 7º selo. E ele diz assim: e eu chorei. Até que de repente lá no capítulo 5 de Apocalipse aparece quem, irmãos? Ele vê o Cordeiro, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, Jesus Cristo, o único que pode desatar o 7º selo. Por quê? Porque foi Ele quem morreu na cruz pelos nossos pecados. Não é que Deus, o Pai, não pode e o Deus Espírito Santo não pode. Não é isso, é uma questão de direito. Jesus enfrentou a cruz, então Ele tem o direito de desatar o 7º selo. Vocês compreendem isto? É maravilhoso. Agora, irmãos, eu vou andar mais um pouquinho. Zacarias capítulo 3. Não posso ler Zacarias, irmãos, porque tomaríamos muito tempo. Então eu quero que você anote aí agora, Zacarias capítulo 3. E você vai ler Zacarias capítulo 3 na tua casa. E o Patriarcas, Profetas e Reis, ali na página 299, um pouquinho para trás, também um pouquinho para adiante, vai ter toda a explicação. Então eu vou contar para vocês o que há em Zacarias capítulo 53. Porque quando você estuda esse assunto, exige-se que você compreenda o profeta Zacarias no capítulo 3, para você compreender por que não posso comparecer perante o Senhor de mãos vazias. Vocês anotaram aí? Então agora olha aqui para mim, por favor, que eu quero que você compreenda. O profeta Zacarias, irmãos, está tendo uma visão. Ele está vendo o trono de Deus, o Pai, e ele vê, irmãos, o sumo sacerdote Josué que se aproxima. O sumo sacerdote, irmãos, uma vez por ano, ele fazia purificação anual de todo o povo. Então, lógico, ele estava carregando o pecado de todos. É uma visão. E ele chega diante de Deus, irmãos, e o profeta Zacarias, olhando para o sumo sacerdote Josué, ele vê que o sumo sacerdote está sujo, irmãos, a roupa está suja, ele está sujo pelo pecado do povo. E quando Deus vai redimi-lo, quando Deus vai purificá-lo, porque essa é a razão da oferta de purificação, purificar o pecador, tirar de mim a mancha do pecado, me tornar mais alvo do que a neve. Na visão, Zacarias vê Satanás se aproxima. E quando Deus vai purificar o sumo sacerdote Josué, Satanás diz assim: não faças isto. Olha a ousadia, irmãos, de Satanás, a que ponto chega. Não faça isso. Porque ele está em pecado. Ele não pode ser purificado. Leia lá depois, irmãos. E Deus diz assim: afasta-te. Não aceito a tua acusação contra ele. E ele representa o povo de Deus, irmãos. Eu não aceito, sabe por quê? Porque ele me é fiel aos meus mandamentos e aos meus princípios. Leiam lá depois, irmãos. E Satanás, irmãos, ele é retirado da visão e Deus purifica o sumo sacerdote. Por que nós temos que entender Zacarias para entender por que não posso comparecer perante Deus de mãos vazias? Irmãos, é muito simples. É muito simples. Veja o que eu vou explicar para você agora. E se você entendeu isso, pronto, está tudo certo. Quando eu entro no sábado, de manhã, na igreja adventista do 7º dia, irmãos, não sei se você tem condições de entender o que eu vou te falar, mas a igreja adventista
é a igreja do Apocalipse 17, verso 12. Irou-se o dragão contra quem? A mulher. Quem é esta mulher? É a igreja. Que igreja é esta? Que igreja é esta? Me ajuda, irmãos, vocês sabem. Não é pegadinha, eu não faço pegadinha. É a igreja, não. A igreja não. Não. Irou-se o dragão contra a mulher. E para ele arrebentar essa mulher, ele fez guerra contra os descendentes da mulher, que guardam os mandamentos de Deus e possuem a fé em Cristo Jesus. Os descendentes da mulher, quem é? Os membros dela, aqueles que estão dentro da igreja. Irmãos, que igreja é essa? Me responda. Sim. Não. Igreja adventista não. Esquece igreja remanescente. Irou-se o dragão contra a mulher. Essa mulher, irmãos, irmãos, eu estou falando no contexto profético. Essa mulher é a igreja remanescente. Agora sim, eu quero a tua resposta. Quem é a igreja remanescente? Igreja adventista do sétimo dia. Eu não tenho dúvida disso, irmãos. Irmãos, eu morro, mas eu não abro mão dessa verdade. Isso é profético, irmãos. Deus, irmãos, vem cá. Por sermos a igreja remanescente, nós somos melhores do que as demais? Jamais. Só que nós recebemos, irmãos, uma responsabilidade que as demais não receberam. Deus deu a essa igreja a responsabilidade de terminar a pregação do evangelho e anunciar ao mundo que Jesus em breve virá. Essa é a missão da igreja. Nós recebemos uma responsabilidade. Só que com essa responsabilidade, também é verdade, nós recebemos mais luz. Isso não nos torna melhor do que ninguém, porque Jesus disse claramente, eu tenho ovelhas em outros apriscos também. Então a gente tem que trabalhar humilde, irmãos, perante Deus. Essa é a igreja de Deus, seja humilde dentro dela. Agora, irmãos, então, voltando aqui. Quando eu entro na igreja remanescente do Senhor, no dia do santo dia do sábado, irmãos, escreva aí, sábado, dízimo, oferta, só pode ser plenamente compreendido tendo em vista como pano de fundo o grande conflito. Sabe por que essas igrejas aí fora, irmãos, falam em dízimos e ofertas e são igrejas mercenárias? Eles querem o dinheiro do povo? Porque eles não conseguem ver o pano de fundo no dizimar, no ofertar e no sábado, que é o grande conflito. Não há como entender plenamente estes assuntos se você não tem como pano de fundo o grande conflito. Então olha aqui para mim, irmãos, quando eu entro na igreja remanescente no sábado do Senhor e guardo o sábado, eu estou dizendo para o inimigo a quem eu pertenço. Quem é o Senhor da minha vida? Irmãos, o sábado é memorial. Quando eu observo o dia do sábado, eu estou dizendo, eu pertenço ao meu Deus e filho sou do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Irmãos, isso é muito forte. Irmãos, guardar sábado não é só, bom, vamos lá na igreja, cantar, louvar. Não. Irmãos, no sábado você está estabelecendo, no contexto do grande conflito, qual é o seu time? Qual é a camisa que você veste? A quem você pertence e a quem você adora? Irmãos, é por isso que Zacarias existe. Porque quando você peca, irmãos, e a gente peca, filhos. A gente vem na semana de oração, a gente faz propósito, mas a gente vai pecar amanhã, eu já estou pecando, só para você ter uma ideia, irmãos. A gente peca. Mas quando Satanás vem fazer acusação, você cai de joelhos lá no teu quarto, tranca a porta, em particular você vai abrir o teu coração a Jesus, Satanás vem fazer acusação, Deus mostra você aqui, adorando no dia do sábado, e ele diz assim, afasta-te, como ele fez na profecia de Zacarias, porque ele me é fiel, ele é meu servo, e ele observa os meus preceitos. Irmãos, Satanás não tem chance. Irmãos, guardar o sábado é uma questão de posição. Que lado eu estou e quem é o Senhor da minha vida. Irmãos, isso é muito sério. Irmãos, cuidem com a observância do sábado. Não observe o sábado de qualquer maneira. Sejam fiéis a esse dia, queridos. Agora, irmãos, o dízimo é memorial de quê? Eu já falei, irmãos, vocês têm que me ajudar. De que o Senhor, o Criador, é também o proprietário de tudo aquilo que eu sou e tenho. Ele é o doador.
Então, meus irmãos, irmão Daniel, o senhor está anotando. Quem? Irmão Hilton, vem cá. Você também está anotando, mas é só para servir aqui. Pega essa bandeja aqui, irmãos. Essa aqui. Irmãos, olha aqui para mim. Sábado, eu estou de sábado na igreja. Vocês já entenderam o sábado. Irmãos, quando eu coloco o meu envelope de dízimo na salva, esquece dinheiro, irmãos, esquece dinheiro. Eu estou dizendo ao devolver o meu dízimo, que o que eu sou e eu tenho, inimigo, veio do Deus o Criador. Eu não tenho parte com você, eu não tenho nada na minha vida que veio de você. Irmãos, vocês estão entendendo o que é dízimo? Esqueça dinheiro, filhos. Dinheiro é um detalhe. Se você está querendo dinheiro, Deus pode fazer chover do céu, irmãos. Mas o assunto aqui, irmãos, é muito mais sério do que dinheiro. Aliás, vocês sabem que quem estabeleceu dizimar e ofertar como dinheiro foi Deus. Quer anotar aí uma observação? Números capítulo 18. O povo de Israel, por morarem longe, e Deus percebeu que grande sacrifício era para trazerem dízimos em sacarias e animais, Deus estabelece devagarzinho o processo. Mas você vê que na época de Cristo, o dizimar e ofertar praticamente era com dinheiro. Então, ele permite você agora, depois da santa convocação que ele estabelece, ele permite você trazer em dinheiro o seu dízimo e oferta. E já na época de Cristo, praticamente, e depois que Jesus morreu, aí acabou a lei cerimonial, mas nem o dízimo e nem as ofertas, elas estão inseridas na lei cerimonial. Mas ela já existia quando, irmãos? Quem foi a primeira oferta? Assim que Adão e Eva morreram, pecaram, a ovelhinha que Deus matou é a primeira oferta, simbolizando Cristo. Né? E depois você vê Abraão dizimando, Jó dizimava, Jacó dizimava. Aliás, vou fazer uma pergunta para vocês. Quer ver, irmãos, que dizimar não tem nada a ver com dinheiro? Abraão era dizimista? Era. E Jacó era dizimista? Sim. E para onde ia o dízimo deles? Não tinha sistema sacerdotal naquela época, não tinha igreja, não tinha associação, não tinha religião. Nesse contexto nosso, você vai encontrar uma única vez, irmãos, Abraão entregando para Melquisedeque, que simboliza, ele é o tipo, né? Na teologia a gente usa essa expressão, ele é o tipo de Cristo, mas é só aquele momento e acabou. Mas Abraão morreu devolvendo o dízimo ao Senhor. Uai, para onde ele enviava o dízimo se é do Senhor? E para onde Jacó enviava o dízimo se é do Senhor? Não havia ainda o sistema sacerdotal. É simples, irmãos. Tudo era transformado em ovelhas queimadas em cima do altar. É do Senhor. Compreendem? Então, irmãos, quando eu hoje devolvo meu dízimo, eu estou dizendo para o inimigo, quem é o Senhor da minha vida? Quem é que me mantém? Quem é que me faz acordar com saúde de manhã? Quem é que me dá saúde? Quem é que me dá trabalho? E quem é que permite eu ter um salário para sustentar a minha família? Eu devolvo 10%, porque foi Deus que estabeleceu, irmãos. Deus não, irmãos, lembra, Deus não quer 12%, Ele não quer 13% de dízimo, é 10%. Só que Ele também não aceita 9%, nem 8% e nem 7%, é 10%. Isso aqui, irmãos, é muito sério. Tá certo? O irmão pode ficar aí mais um pouquinho? Então vamos continuar. Irmãos, olha, não, eu estou explicando, eu não quero ler ainda, eu quero ler depois. Irmãos, a oferta, eu já falei do dízimo no sábado, eu já falei do sábado, falei da oferta, do dízimo, agora oferta. A oferta é memorial de quê, queridos? Redenção. Então, irmãos, quando eu coloco a minha oferta na salva, por que ela é santíssima, irmãos? Irmãos, que valor tem o dízimo? Que valor tem o sábado? Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário. Para que serviria o sábado e o dízimo se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário? Não valeria para nada. Nós estaríamos eternamente perdidos e Satanás comandando esse universo, esse mundo nosso. Irmãos, sabe por que a oferta é santíssima? Porque ela representa Jesus Cristo,
o único mediador entre nós e Deus. Escuta o que eu vou te dizer agora, irmãos. Você entrou no sábado, você está dizendo para o inimigo que eu adoro é o Deus, o Criador. Isso aqui ele já treme. Você devolve o dízimo, você está dizendo, o que eu sou e tenho veio do Criador. Agora, irmãos, quando você coloca a oferta aqui, você está olhando para o inimigo e você está literalmente esmagando a cabeça do inimigo. Ai, pastor, mas Jesus não esmagou lá na cruz do Calvário a serpente? Ah, sim, Jesus feriu a serpente lá no Calvário, só que ela continua viva, levando milhares e milhares para o inferno. Irmãos, quando eu devolvo a minha oferta, eu estou dizendo para Satanás, eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Você não tem a mínima chance de tocar em mim, a menos que eu queira, e eu não quero, porque eu fui comprado pelo sangue de Cristo Jesus. Irmãos, você entende o que é oferta? Irmãos, esqueça dinheiro. Irmãos, trazer uma oferta, irmãos, é você esmagar mesmo a cabeça da serpente. Ela está viva, irmãos, ela só vai morrer depois do milênio. Quando terminar o milênio, essa serpente vai ser exterminada. Mas hoje, irmãos, cada oferta que eu deposito aqui, eu estou dando uma paulada na cabeça da serpente. Irmãos, vocês entendem o que Deus fez com a gente? Ele diz assim, filho, você vai trazer uma ovelha. Senhor, eu não posso, então traz 2 rolinhas. Eu não posso, Senhor. Então você vai trazer, filho, 1,5 kg de farinha, que representa Jesus morto. Mas sem remissão de pecados você não fica. Irmãos, o Deus que nós adoramos é demais. Você está entendendo, irmãos, porque eu não posso comparecer perante Deus de mãos vazias? Porque o profeta Zacarias, na visão dele, quando ele vê Satanás se aproximando do trono de Deus, tentando impedir o sumo sacerdote de ser abençoado e purificado, Deus mostrou, ele me é fiel, não só nos meus mandamentos, mas nos meus preceitos. Então hoje, irmãos, quando você pede perdão a Deus, e Satanás vem fazer acusação, querendo arrastar você da presença de Cristo, irmãos, Deus mostra o teu sábado, Ele mostra a sua fidelidade nos dízimos e nas ofertas. Pode sentar, irmão, obrigado. Agora, irmãos, para terminar, eu preciso mostrar uma coisinha para vocês. E eu estou orando desde sábado, irmãos, para que você entenda o que eu vou explicar agora, de verdade, irmãos. Irmãos, já sabemos a memorial do sábado, do dízimo, da oferta. O dízimo é quanto, irmãos? Ok. Irmãos, quanto é a oferta? Eu preguei esta semana sobre a multiplicação de pães e peixes. Quantos pães? Vocês já esqueceram? Quantos pães? E quantos peixinhos? Alguns, simbolizando a oferta. Por que alguns? Porque o dízimo Deus estabeleceu o percentual, é 10. Agora, quanto à oferta, irmãos? Quanto à oferta? Quanto é a oferta? Anote aí, irmãos, 2 Coríntios 9, verso 7. Anota aí. Leiam lá agora comigo. Cada um contribua segundo propôs o quê? No seu coração. Então, a oferta é você que vai estabelecer, não é Deus. O dízimo é do Senhor, a oferta não. A oferta, o dízimo você devolve, porque é de Deus. A oferta não, é uma dádiva. Então cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Outra coisa, irmãos, sobre a oferta, anote aí, Conselhos sobre Mordomia, página 69. Anote aí, queridos. Olha, tem 3 livros, a página é a mesma. Você tem Conselhos sobre Mordomia Cristã, você tem o livro Mordomia Cristã e você tem Administração Eficaz. Os 3 livros têm a mesma paginação, na página 69. Deus não obriga o homem a dar. Agora, tudo quanto derem deve ser o quê? Voluntário. Ele não quer o seu tesouro cheio de ofertas dadas de que maneira? De má vontade. Outra coisa, irmãos. 1 Coríntios 16, verso 2. E Administração Eficaz, página 81. Depois de ser o dízimo posto à parte, que sejam as vossas ofertas o quê? As ofertas têm que ser o quê, irmãos? Está grifado ali, ó. Proporcionais, segundo o quê? Então, irmãos, aqui dentro eu coloco o quê?
O dízimo. Quanto é o meu dízimo? Qual é a proporção do dízimo? 10%. Qual é a proporção da oferta? Segundo o teu coração, segundo as bênçãos que Deus te dá. Então, irmãos, está aqui, ó. A oferta, o percentual não é Deus que estabelece, é você. Então eu vou falar agora uma coisa, irmãos, e o que eu vou falar para vocês é muito significativo. Você quer ofertar a Deus, irmãos, direitinho? A hora que você coloca o seu dízimo dentro desse envelope, coloque também a sua oferta. Em percentuais. 10% é o dízimo e a oferta, segundo o teu coração. Se vai ser 10%, 5%, 2%, 15%, 40%, é o que propõe o teu coração. É um assunto particular entre você e Deus. A irmã White, ela é clara, nenhum pastor está autorizado por Deus a estabelecer quanto deve ser o quê? O ofertar. Então, meus queridos, olha o conselho que esse pastor vai dar para vocês. De verdade, irmãos. Você quer fazer a coisa certinho? A hora que você separa o teu dízimo lá na tua casa, estabeleça um percentual e coloque aqui dentro, feche o envelope e devolva aqui na igreja. É aqui que você adora a Deus, é aqui que você é membro, é aqui que você traz os dízimos e ofertas. É aqui. Como é simples, irmãos, as coisas de Deus. O homem é que complica. E quando eu sou fiel no sábado, nos dízimos e nas ofertas, irmãos, Satanás pode sapatear, ele pode virar piroleta, mas eu pertenço ao meu Deus, eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Mesmo que às vezes eu cometa graves pecados, eu me levanto pelo poder de Cristo, e Ele me purifica e me perdoa, e eu continuo, irmãos, até a volta de Cristo, quando Ele vai colocar fim na história do pecado, mas não no pecado. O pecado é após o milênio. Lógico, os salvos na vinda de Cristo serão incorruptíveis, vocês entendem o que eu estou falando. Irmãos, deixa eu falar uma coisinha para você. A salva vai passando de sábado. Peraí, hoje é sábado, né? Peraí, deixa eu ver se eu tenho dinheiro aqui, eu vou ajudar a igreja. Como é que é? Você vai ajudar a igreja? Você está achando que Deus está precisando da tua ajuda? Quem está precisando de ajuda é você, perdido é você, e não a igreja de Deus. Irmãos, não dê a Deus uma oferta que não tenha significado nenhum. Deus não quer isso. Ele quer que você dê a Ele uma oferta proporcional. Você não encontra na Bíblia, irmãos, respaldo para trazermos ofertas assim, como é que fala? Como? Não, assim, esporádicas, né? Agora eu vou explicar uma coisa para você, para te aliviar. Se Deus não apertou, irmãos, eu vou apertar vocês? Deus não me deu esse direito, filhos. Eu vou explicar uma coisa agora que você vai achar lindo. O nosso Deus, irmãos, faz tudo perfeito. Irmão Hilton, vem cá de novo, meu querido. Fica aqui agora, ó. Eu vou explicar 3 vezes. Ué, pastor, o senhor está achando que a gente não tem inteligência, não? Uma vez não chega? Não chega. Sabe? Eu vou dizer por que não chega. Porque eu explicava uma vez, lá na porta da igreja o povo me perguntava. Eu falei, ué, mas eu expliquei lá. Aí eu falei, vou explicar 2 vezes. Mas lá na porta da igreja tinha uns 2 ou 3 que ainda me fazia pergunta. Aí eu falei, agora eu vou explicar 3 vezes seguida. Ninguém mais perguntou na porta da igreja, então eu vou repetir 3 vezes o que eu vou falar aqui agora. Irmãos, o método correto de ofertar a Deus é proporcional. Ok? Tudo isso que vocês trouxeram essa semana, irmãos, foi para fazer um exercício. Você precisa aprender que perante Deus, queridos, não posso vir de mãos vazias. A questão, irmãos, é porque eu tenho que tomar posição. Satanás tem que saber a quem eu pertenço. Olha o que eu vou fazer agora, irmãos. Sábado de manhã, eu devolvi o meu dízimo. Aqui está o diácono. Isso, traz a salva. Que sábado agora, que dia que vai ser, irmãos? 13. Então, sábado agora, dia 13, eu devolvi meus dízimos e a minha oferta. Está aqui. Irmãos, olha aqui que eu vou explicar agora, filhos, isso aqui é de Deus. Todos os cultos que eu participar na igreja de Deus, até o meu próximo salário, eu não estou de mãos vazias perante o Senhor.
Irmãos, olha o que Deus faz. Ah, pastor, então não precisa trazer dinheiro todo culto. Não, não. Você devolve o dízimo ao Senhor, devolve uma oferta proporcional, segundo o teu coração estabelece. Devolva ao Senhor, dia 13. Porque até o dia 13 do mês que vem, quando eu receber novamente o salário, então veja, todos os cultos que eu participar, até o meu próximo salário, quando eu vou dizimar e ofertar de novo, em todos os cultos, não estou de mãos vazias perante o meu Deus. Fala para mim, irmão, se isso aí não é uma bênção de Deus na vida da igreja. Irmãos, o Deus que nós adoramos, Ele quer nos salvar. Agora, irmãos, vocês se lembram da multiplicação de peixes? Lembra que eu falei para vocês que Jesus podia mandar o povo fazer assim, ó, com as mãos, e ele encheria, só fazendo um gesto assim, ele encheria a mão de todo mundo com pão e peixe, mas ele não quis fazer isto. Ele quis que os discípulos aprendessem uma lição. Eles vão na fonte e recebem da fonte viva, que é Cristo, a bênção, e eles levam para o povo o pão vivo. Então, irmãos, eu pergunto para você, Deus precisa de nossos dízimos e ofertas para tocar a obra? Deus não, mas a igreja de Deus precisa, porque Deus estabeleceu que a pregação do evangelho seria feito através do dizimar e o ofertar. Então eu expliquei 2 vezes, desculpa irmãos, eu vou explicar a 3ª vez. Quando eu devolvo no sábado meu dízimo e a minha oferta na salva, todos os cultos que eu participar na igreja, até o meu próximo salário, eu não estou de mãos vazias perante o Senhor. Você entendeu, irmãos? Agora, então, quer dizer, pastor, que oferta solta eu não posso trazer mais? Lógico que pode. Lógico que pode. Essa semana, caiu, irmãos, uma árvore aqui na estrada. Hoje eu estava vindo, pastor, estavam cortando a árvore. Irmãos, aquela árvore poderia ter caído em cima do meu carro e eu poderia ter morrido. Irmãos, anteontem eu fui para minha casa, mas numa tempestade, eu andava 60 por hora, porque o limpador do meu carro não dava conta de tanta água que batia. E eu com medo de acidente, irmãos, eu fui devagarzinho, porque o pastor Lessa, todos os dias desta semana, ele me disse, pastor, vai devagar. E eu falei, eu vou obedecer o meu pastor, eu vou devagar. E cheguei em casa e vim todos os dias. Irmãos, eu vou trazer uma oferta de gratidão, meu Deus, fora o meu pacto. Ah, sim, essa oferta percentual, alguns chamam de pacto. Ó, oferta sistemática, o pacto, é tudo a mesma coisa. É uma oferta onde você estabeleceu um percentual. Agora, irmãos, vou dar um conselho, então, agora para os pregadores, que vem aqui de sábado, aqui, ó, que senta aqui na frente. A igreja está de frente para nós. E quando o diácono passa, se eu ficar com a minha mão recolhida, os irmãos vão olhar para mim e vão falar assim, ah, o pastor Ivan é pão duro, hein? Ele fala sobre dízimos e ofertas, mas você viu, ele não colocou nada. Mas, irmãos, é que eu sou pactuante, e você não sabe, mas você não tem obrigação de saber. Eu é que tenho obrigação de não escandalizá-lo. Então, irmãos, você pega parte da tua oferta, que você colocaria aqui, deixa em casa. Para cada culto você trazer e ofertar na frente dos irmãos. Isso é sabedoria de Deus. Outra coisa, vocês que são pais. Você é pactuante, pai? Se não é, comece a ser, querido. Começa com percentual. Estabeleça você e Deus. É um assunto particular. Só que você pegue a sua oferta, deixa uma parte em casa. E aquela igrejinha linda que fica... É aqui que tem uma igrejinha, não é, pastor? Então, na hora da adoração infantil, você dá dinheirinho para o seu filho, para ele aprender desde pequenininho que dizimar e ofertar é um ato de adoração ao nosso Deus. Sim, pastor. Desculpe, por favor. Eu vou tocar no assunto. Você sabe. Sim. Eu estive em algumas igrejas. Nossa. E então, uma salinha ali. Sim. Anciães do culto de vida. Aí vem a anciã. Quem não tem oferta? Né? Aí pega as moedinhas. Põe na mão. Fingir que está dando oferta. Isso é feio. Não pode. Ô, irmãos, não façam isso. Você participa da liderança da igreja? Deixa a parte lá em casa, irmãos, traga. Olha, irmãos, vocês viram eu falar ontem? Ontem eu preguei sobre o quê, irmãos? O que eu falei ontem? Vocês não lembram mais? Irmãos, ontem foi sobre
Acã, irmãos, eu fiz 2 perguntas para vocês ontem. Acã usufruiu do que ele roubou? Ele progrediu ou regrediu? Irmãos, Deus fala assim, filho, faça do jeitinho certo. E eu vou abrir as janelas dos céus e eu derramo sobre vocês bênçãos sem medidas. Irmãos, vocês entenderam porque eu não posso vir perante o meu Deus de mãos vazias? Não é a questão de dinheiro, irmãos. É uma questão de estabelecer para o grande conflito a quem eu pertenço. Irmãos, eu estou andando na rua, o diabo, anote aí, irmãos, 1 Pedro 5, verso 8. Ele pode rodear quantas vezes me quiser, irmãos. Ele pode me rodear como um leão, rugindo. Ele não vai me pegar. Porque o meu anjo e Deus vai dizer assim para ele, esse aqui, filho, me pertence. Olha onde ele foi sábado. Olha aqui, ó, o pacto que eu fiz com eles de fidelidade. O dízimo é porque o que ele tem é meu, eu dei para ele. E a oferta, ele foi comprado pelo sangue de Cristo. Irmãos, esqueça dinheiro. Dinheiro é um detalhezinho muito pequeno para a gente ficar inventando. Desculpa, irmão, pode sentar. Irmã, cadê a irmã que está com os meus envelopes? Meus não, é da igreja. Irmã, pede ajuda para uns 2 diáconos. Eu quero dar envelope novo para todos vocês. Até para as crianças. Todos devem ter o seu envelopezinho. Até as crianças, irmãos. Pais, ensine os vossos filhos. A irmã White disse que nós devemos dar mesada para os nossos filhos, para que eles aprendam 3 coisas. A devolver o que é de Deus, a economizar e a gastar. Né? Ok? Então, o teu filho gosta de tomar muito sorvete, de vez em quando manda ele tomar sorvete com o dinheirinho da mesada que você deu a ele. Mas ensina ele a devolver o que é de Deus e a economizar, a guardar. Quer fazer um teste? Quem tem criança pequena aí que já pode chupar sorvete? Compra um sorvete de massa, de copinho e põe na mão do teu filho. Você compra, põe na mão dele. Escuta o que eu estou falando. Isso aqui nunca deu errado. Ele vai tomar o sorvete, mas vai escorrer na mão dele, vai sujar a mão dele. O dia que for tomar sorvete e comprar com o dinheirinho dele, não vai sujar a mão dele. Pode fazer o teste. O sorvete comprado por nossos pais, mela a mão. O sorvete que ele compra com a mesadinha dele não suja a mão, porque tem mais valor. E ele chupa mais rapidinho, ele não deixa cair um pingo. Pode fazer o teste, irmãos, eu já fiz. Eu tenho 3 filhos, e agora eu vou fazer com o meu netinho para minha filha ver. Meu genro. Ô, meus queridos, todo mundo aí tem envelope. Agora, perguntas, porque ninguém pode sair com dúvida daqui. Hoje não. Pois não, irmão. 2 perguntas. Sim. Primeiramente, a gente tira o dízimo do livro, sempre foi uma dúvida. Certo. Irmão, o correto é do bruto. Porque dai a César o que é de César. Então eu não posso descontar o imposto de renda. E o INSS é contribuição. Quando eu me aposento, eu não vou receber de volta o que eu depositei no INSS. Aquilo é uma previdência privada. Vou dar um exemplo para você entender bem. Hoje de manhã eu comecei a trabalhar numa empresa. Meu primeiro dia de trabalho, irmão, com carteira assinada. Deu 11 horas da manhã, a prensa pegou meu dedo, cortou meu dedo. O INSS vai me aposentar. Eu nunca mais vou trabalhar, mas vou receber salário até morrer. Então você está vendo que você não vai receber de volta o que você pôs lá, porque você não pôs nada. Você deu meio dia de trabalho. Então, previdência privada. E veja só, então o certo é do bruto, querido. Porém, a cesta alimentação, cesta básica, ou a transporte, como é que chama? Vale transporte, esse realmente, os benefícios, você não dizima. Por quê? Deixa eu dar o exemplo para você entender. Isso é exemplo, a igreja crê assim, e é assim que nós cremos. O meu filho recebe uma mesada, R$50 por mês. Então ele deve dizimar e ofertar, para ele aprender a devolver o que é de Deus. Só que o 50 que eu dou para ele, é para ele, né? Ok. Mas meu filho está precisando de um tênis, irmãos. Quanto custa um tênis hoje de menino, irmãos? Mais ou menos. Eu não tenho mais menino. 90? Tá, aí teu filho está precisando de um tênis. Você compra um tênis de R$90 e dá para ele. Quem é o
Por que ele não vai dizimar? Porque o provedor sou eu. Então, é assim que nós entendemos, irmão. Hoje as empresas tomaram uma medida. Ela te dá um salário menor, porém, ela assume algumas despesas, que é vale transporte e alimentação. Você não precisa dizimar esse. Isso aí é responsabilidade da empresa. Eu já tive irmãos que disseram, não, pastor, mas eu dizimo de tudo. Pode dizimar. Só que eu tenho que dizer o que é certo e o que é errado. Tá certo? E lá na porta vai ter irmãos que vão me dizer assim, pastor, eu posso pegar parte da minha oferta e ajudar algum projeto especial? Olha, irmãos, eu não posso mentir para vocês. Você até pode, mas não é o mais correto. Ah, pastor, eu quero ajudar a igreja fulana de tal. Irmãos, devolva aqui, é muito mais tranquilo. As nossas igrejas têm orçamento. 50% fica no caixa da igreja e os outros 50% é dividido em percentuais para os departamentos. Agora, suponhamos que você quer muito ajudar. A Bíblia dá essa abertura para a oferta. Então, se você... eu quero ajudar ali um estudante de teologia, eu quero ajudá-lo com a minha oferta. Então, a recomendação é que você não dê 100% da oferta. O máximo que você deveria dar era 50% da oferta. Porque a nossa igreja, aonde você vem adorar, ela tem um custo. Aqui se paga água, luz, zeladoria, flores lindíssimas. Então, a igreja tem um custo. E se todo mundo resolver, não, eu vou fazer o que eu quero com a minha oferta, nós vamos ter problema. O mais saudável, coloca aqui, filhos. Irmão, vocês já ouviram falar no 7Me? Já, pastor? Ou ainda não está bem estruturado? Eu já estou dizimando e ofertando, e meus filhos também, através do 7Me. É um aplicativo da igreja, onde você deposita direto na conta da tua igreja. Eu sou membro lá da Central de Sorocaba. Então, eu já deposito por esse aplicativo, já sai do meu banco e vai para lá. E você não traz mais nada, pastor? Trago, lógico que eu trago. Eu pego o meu recibo do que eu fiz e trago, e na hora de adorar ao Senhor, eu digo, Senhor, aqui está o recibo da oferta do dízimo que eu já entreguei ao Senhor. Só que a minha oferta eu não mando toda. Uma parte fica comigo, porque eu faço questão de estar aqui na frente, devolver alguma coisa ali para servir de exemplo aos irmãos. Mais alguma pergunta? Eu respondi as duas? Sim. Posso devolver ideal disso pessoalmente, caso eu esposa, a gente pode ter um envelope para a família? Não, pode ter um envelope único para a família. Pode ter. Olha, veja bem, irmão, de repente a tua esposa trabalha fora, e você trabalha fora, Eu acho que é legal ela devolver o dízimo dela e você o seu. Por quê? Porque na hora que a comissão da igreja se reúne para essas comissões de final de ano, de nomeações, porque ninguém pense mal da tua esposa. A irmã trabalha, mas não devolve dízimo. Aí você tem que ficar explicando, não, irmãos, é porque eu e ela devolvemos um envelope só. Vocês podem fazer isso. Mas também é saudável cada um devolver o seu. Tá certo? E tem um detalhe, viu, irmãos? Mulher que não trabalha fora, porque dentro de casa elas trabalham demais. A mulher que não trabalha fora, que não tem salário, o salário do marido pertence aos dois. Viu? Pertence aos dois. Então, o dízimo que o esposo está devolvendo, na verdade, é dela também. Irmãos, mais alguma pergunta do que nós falamos hoje, rapidinho? Pois não. A pessoa falou 35 anos, durante 35 anos, ela foi... Sim, então veja bem, eu já tentei explicar isso aí um pouco, talvez não falei tudo. O salário da aposentadoria é salário. Eu não estou recebendo de volta o que eu coloquei lá. É considerado salário. Então eu vou continuar dizimando e ofertando normalmente. Exatamente. E olha, irmãos, você nunca, isso aí, irmão, porque a gente fica muito pensando no dinheiro, a minha cabeça já não pensa mais em dinheiro quando eu falo em dizimar e oferta, porque eu já preguei tanto, já estudei tanto esse assunto, que eu penso em adoração, irmãos. Eu penso em adoração. Irmãos, eu pego o meu carro aqui, eu vou parar lá na minha casa, eu não estou preocupado com nada, porque eu pertenço ao meu Deus, e filho sou do Senhor. Se me acontecer alguma coisa, foi unicamente porque meu Deus permitiu, porque do inimigo eu não vou receber nada, porque eu fui comprado pelo sangue de Cristo. Irmãos, eu vivo assim.
Dia 12 de 12 de 2012, a Vaninha e eu fomos sequestrados, irmãos. Só para vocês terem uma ideia. Na cidade de Campinas. Um dia eu conto a história toda para vocês. Nós ficamos 8 horas e meia na mão de bandidos. Apanhei demais. Foi um horror. Levaram depois tudo que a gente tinha. O carro, levou tudo. Tá certo? Às 8 da noite, entre Campinas e Jundiaí, deixaram a gente naquela estrada lá. À noite, 8h30 da noite. Ficamos lá, no breu. Tá certo? Eu tinha ido à presença de Deus de manhã, irmãos. Consagrei eu e a Vaninha a Deus. Por que Deus permitiu isto? Não sei. Ele prova a todos quanto ama. O que me importa é que Ele em nenhum momento me deixou sozinho. E por mais que eles me ameaçassem e me bateram, Deus poupou a minha vida. É isso que importa. Então, irmãos, é Deus quem está na direção da nossa vida. E a gente tem que aprender assim, sabe? O diabo, comigo, irmãos, ele não tem parte. Ele não pode tocar em mim. Só se eu quiser. E Ele sabe que eu não quero. E eu oro todos os dias a Deus. Senhor, me dê um anjo magnífico em poder. E me livra desse inimigo das almas. Ele não tem acesso a nós, irmãos. Não tem. E aqui está, o que é o que Deus estabeleceu para pôr Ele bem longe de mim. Ele me é fiel nos meus mandamentos e nos meus preceitos. Dizimar e ofertar são preceitos, não são mandamentos. O sábado é mandamento. E dizimar e ofertar são preceitos do Senhor. Irmãos, está tudo em paz? Vamos terminar. Irmãos, obrigado por estarem comigo aqui esta semana. Pastor, muito obrigado. Eu gosto de estar com a igreja. E fizemos algumas visitas. Eu fiquei feliz por isso. Obrigado pelo carinho de vocês. A Vaninha mandou um grande abraço para vocês. Obrigado pelo presente que me deram também. E que Deus abençoe a cada um de vocês, cada família, irmãos. E quando Jesus voltar, que nós possamos olhar para cima, irmãos, e dizer assim: eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Nele exultaremos e nos alegraremos. Tudo o que importa é isso, irmãos. O resto vai ficar aqui mesmo. Vamos fazer uma oração? Se alguém quiser mais envelope de dízimo, eu vou deixar com o tesoureiro da igreja o restante, e aí vocês podem levar. Se quiser levar para casa, para alguém, oremos. Senhor Deus, a nossa gratidão pelo dia de hoje. Meu Deus, eu te louvo, porque de sábado até hoje estivemos aqui cada noite, os irmãos também, louvando o teu nome, bendizendo ao Senhor, estudando a tua palavra, ouvindo coisas maravilhosas, Pai. Como o Senhor é bondoso, misericordioso. Toma-nos em tuas mãos, meu Deus, por favor. Nós vamos para casa agora, que possamos irmos em paz. E que cada irmão saia daqui, Senhor, com um propósito. Eu vou ser fiel ao meu Deus. Senhor, tire de nós, da nossa mente, dinheiro nessa questão de dizimar e ofertar. Que nós possamos entender que é uma questão de adoração. É uma questão de que camisa eu estou vestindo, quem é o meu time, quem é o Senhor da minha vida. É isto que importa, meu Deus, no mundo em que nós estamos vivendo. Nos dê a tua bênção e a tua paz, por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Irmãos, se você ainda não tem um plano sistemático de ofertar, a próxima vez que for dizimar, separa a tua oferta, traz para a igreja. Desculpe, é a 4ª vez. Todos os cultos, até o próximo culto, você não está de mãos vazias perante o Senhor.